Se quiser se sentir melhor, nunca faça uma pergunta a um vampiro malvado. Jackson. Eu já saí pelas portas antes que Grace consiga pisar no primeiro degrau. Sei que provavelmente seria melhor ficar por aqui, mas não posso fazer isso. Não neste momento, não quando ela está com aquele curativo no pescoço e outros no braço e na bochecha, e não quando sei que fui eu, o cuzão, quem fez isso com ela. Fecho os olhos por um segundo, só um segundo, e vejo tudo acontecer outra vez, o terremoto, a janela explodindo, sob a força do meu poder. O momento em que o vidro cortou o pescoço de Grace. Nunca senti tanto pavor na minha vida. O medo não é algo que sinto com frequência. Quando você é a coisa mais aterrorizante que existe nas noites, é raro se preocupar com outras coisas que saiam por aí causando medo. Mas ver aquele estilhaço acertar Grace, observar o sangue jorrar por todo o quarto e perceber que o vidro tinha cortado uma artéria, acho que pavoroso não serve nem para começar a descrever como me senti. Os 5 minutos seguintes são um borrão. Eu me lembro de lamber o pescoço dela para estancar o sangramento. Lembro-me vagamente de tê-la pegado nos braços e ir até Marise com a minha velocidade sobrenatural, enquanto Grace estava pálida e imóvel nos meus braços. Quase a matei porque não consegui me controlar. Quase a matei porque simplesmente estar ao seu lado faz com que meus sentimentos aflorem a tal ponto que é impossível controlá-los. Quase matei quando estou com ela, quando penso nela. Sou fraco. Tão fraco que, invariavelmente, deixei a energia se acumular e quase me liguei a ela sem nem mesmo pedir sua permissão. É uma percepção que me faz sentir mais humilde e também uma coisa horrível. Passar a vida inteira protegendo pessoas do poder terrível e do egoísmo sem limites da minha família. E agora bastaram 3 dias com a minha consorte e de repente estou explodindo janelas, fazendo a merda da terra tremer e quase me ligando a ela sem explicar o que está acontecendo. Mas que merda deu na minha cabeça? Acho que o problema é exatamente esse. Não estou conseguindo pensar direito. Não desde que desci por aquela escadaria na primeira noite e vi Grace diante da mesa de xadrez. Desde aquele momento, a única coisa em que penso é em torná-la minha. E agora ela quase morreu 2 vezes, porque não consigo nem organizar as próprias ideias o suficiente para cuidar de Grace, para zelar por ela, como eu deveria. Mas qual é a alternativa se não pudermos ficar juntos aqui? Abandonar a Academia Katmir, uma escola para os filhos dos monstros mais influentes do mundo? Neste momento, quando estamos prestes a entrar em mais uma guerra, especialmente quando esta guerra foi praticamente causada pela minha família? Ou seria melhor fazer com que Grace fosse embora? Já tentei isso naquele primeiro dia, quase ordenando que ela caísse fora daqui, porque a queria mais do que jamais quis qualquer outra coisa. Um sentimento que só cresce a cada dia. Ela não foi embora quando eu mandei, porque não podia, porque não tem nenhum outro lugar para ir. Porque o lugar dela é a Academia Katmir, diz a voz animalesca em algum lugar bem fundo dentro de mim. E mais do que isso, porque ela pertence a mim. Porque ela é minha consorte. A minha consorte. Mesmo depois de 5 dias, ainda não consegui superar o fascínio e o terror que uma simples palavra me causa. Todo vampiro tem um consorte, mas encontrar essa pessoa em seus primeiros 200 anos de vida é praticamente inimaginável. Baryon conheceu Vivienne ainda cedo, mas isso aconteceu porque os dois nasceram na mesma cidade pequena na França e foram criados juntos, como amigos, muito tempo antes de saberem que eram consortes. O restante de nós simplesmente precisa andar às cegas até encontrar essa pessoa, se tivermos sorte. Não falei sobre Grace a ninguém, nem mesmo a Mikai e Baryan, porque me referir a ela dessa maneira a coloca em um risco maior do que aquele que Grace já corre, e aparentemente esse risco já é bem alto, considerando que o seu próprio consorte não consegue nem mesmo protegê-la de si mesmo. Eu não devia ter ido ao quarto dela hoje cedo. Devia ter deixado Grace em paz, mas eu sou egoísta e fraco e não consegui deixar de ir vê-la. Não consegui deixar de ir ver como ela estava. Não consegui deixar de confirmar que Grace estava bem, não importando o quanto isso acabe fodendo ainda mais as coisas. Mas isso foi antes de vê-la por cima do ombro de Mace,
coberta em cortes e hematomas por causa dos cacos de vidros que saíram voando. Machucada, cheia de ataduras, despedaçada. E percebi que, sendo minha consorte ou não, a melhor coisa que posso fazer por ela é deixá-la em paz. Pensar naquilo faz com que eu me retorça inteiro, com que o monstro nas profundezas do meu ser agite de raiva. Mas isso só me faz andar ainda mais rápido, desesperado para abrir o máximo de distância possível entre mim e Gracie. Há quilômetros entre nós agora, e mesmo assim não é o bastante. Ainda assim, consigo sentir que o sangue dela chama por mim, um gosto que não é parecido com nada que eu já tenha provado antes. Quando lambi aquela gota de sangue de Gracie no meu polegar, naquela primeira noite, o sabor quase me fez cair de joelhos. E ontem à noite foi pior. Desejei o sangue dela, mesmo enquanto ela jorrava sobre mim, mesmo enquanto tentava desesperadamente estancar a hemorragia que acabaria por matá-la, se eu não tomasse alguma providência. Já sei que sou um monstro, mas o que essa necessidade, essa tentação, no meio de uma crise de vida ou morte, faz de mim? Um desesperado? Mau? Imperdoável? E quando foi que isso aconteceu? Quando matei Hudson? Ou anos, décadas antes? Continuo avançando com a minha velocidade sobrenatural, mesmo sem fazer a menor ideia para onde estou indo, correndo pela neve, e mesmo assim não importa, desde que seja longe de Katmai e de Gracie. Não consigo pensar quando ela está tão perto, quando seu sangue me chama, mas uma tentação a que não posso me dar o luxo de ceder. Não se eu quiser mantê-la a salvo, não se eu quiser mantê-la inteira. E eu quero, muito mais do que a vontade que tenho de fazer com que Grace seja minha. É esse pensamento que finalmente me indica uma direção a seguir. Uma rápida olhada no GPS do meu celular diz que estou perto do meu destino recém-escolhido, tão perto que não consigo evitar pensar se o meu inconsciente já está me guiando para cá durante todo este tempo. Viro rapidamente quando chego à base de uma montanha que certa vez ergui a 30 metros do chão. Um exercício de treinamento que fiz quando tinha 12 anos. E avanço mais 30 quilômetros pela neve até uma caverna de gelo, cuja entrada já está completamente obscurecida pela neve que há na base da montanha. Paro quando a alcanço. Espero um minuto para conseguir colocar os meus pensamentos e o restante de mim mesmo sob controle. A carniceira pode ser a mentora que me ensinou quase tudo o que sei, mas isso não facilita em nada o ato de entrar ali. Sendo a vampira mais cruel e poderosa em toda a existência, a carniceira é especialista em perceber fraquezas e, em seguida, ela as usa para destruir quem se aproxima, sem precisar de mais do que uma palavra ou duas. Passei 25 anos da minha vida bem aqui, nesta mesma caverna, por insistência da rainha dos vampiros, aprendendo a controlar meus poderes e a como usá-los para destruir quaisquer inimigos do trono, também por insistência da rainha. A carniceira me tornou capaz de agir assim e de fazer muito mais. É uma bênção, mas pode ser uma maldição também. Quando finalmente consigo organizar minhas defesas, empurrando todos os pensamentos que envolvem Grace para um lugar bem profundo dentro de mim, respiro fundo e começo a descer rumo ao gelo. Defesas na entrada, proteções mescladas ao ar, à rocha e ao gelo, que são tão antigas quanto a própria carniceira. Eu as desmonto com um simples pensamento, da mesma forma que ela me ensinou há tantos anos, ou mais exatamente, como eu descobri depois de muitas tentativas de erros bem dolorosos. O chão se inclina para baixo num declive íngreme, um caminho estreito, entalhado por entre o gelo e a rocha magmática. Eu o atravesso rapidamente, andando pelas formações de gelo belas e mortais, de acordo com as minhas próprias memórias. Após algum tempo, chego a uma bifurcação no caminho e pego à direita, apesar da sensação de pavor que toma conta de mim, no momento em que começo a seguir por ela. Mas defesas que eu também consigo desfazer e que me certifico de reconstruir e colocar de volta em seu devido lugar, conforme me embrenho na caverna. Normalmente, esta parte do trajeto é feita em meio à escuridão total, mas hoje há velas acesas nos dois lados do caminho.
Fico me perguntando se a carniceira está esperando alguém, ou se algum sacrifício foi feito recentemente por alguém que buscava as migalhas de conhecimento que a carniceira raramente compartilha. Mais uma curva no caminho, outra bifurcação para vencer. Eu viro à esquerda dessa vez e me deparo com mais uma conjunção de proteções, até finalmente chegar à antecâmara, diante dos aposentos da carniceira. A sala é enorme e também é iluminada por velas que revelam as formações de gelo e rocha que adornam as paredes e o teto em todas as direções. Um pequeno rio de gelo passa pelo meio daquela sala. No momento, está totalmente congelado e sólido, mas já o vi no estado líquido também, no meio do verão, e é claro, com um simples estalar de dedos da carniceira. Quando eu era jovem, costumava pensar que este era o rio Estique, da mitologia grega, que levava as almas de todos aqueles que fracassavam nos desafios da carniceira, diretamente para o inferno e sem o benefício de um barqueiro. Eu me atirei a este rio mais de uma vez, pensando que uma viagem só de ida para o inferno acabaria com o meu tormento. Mas não foi bem assim. Prescruto ao redor e espero um segundo para me recompor outra vez, e me forço ao máximo para ignorar as carcaças humanas que estão penduradas de cabeça para baixo no canto, com o sangue gotejando em 2 baldes grandes que estão no chão. Mais uma prova de que nada mudou. A carniceira atrai humanos para a caverna em vez de sair para caçar. Alguns são comidos quando ainda estão frescos e outros são guardados para quando o tempo está tão ruim que esta área fica quase deserta. É um uso bem mais eficiente do tempo para todos os envolvidos, de acordo com o que sempre me disseram. Logo antes de ser castigado por nunca drenar completamente as minhas vítimas ou por deixá-las vivas. Desvio o olhar daquela carnificina sangrenta e respiro fundo de novo. E passo pelo arco de gelo que dá acesso aos aposentos da carniceira. O lugar é exatamente do jeito que me lembro. As paredes são pintadas com um tom azul claro, acolhedor, e o fogo estala na lareira de pedra que domina uma das paredes laterais. Estantes de livros cheias de primeiras edições cobrem as outras 2 paredes e um tapete abstrato, tecido com os tons do nascer do sol, reveste o chão de gelo. No centro do quarto, de costas para o fogo, há 2 poltronas antigas de couro marrom. À frente, separados dela por uma mesa quadrada de vidro, há um sofá de veludo violeta escuro. E sentada naquele sofá, com o vestido keftan amarelo vivo e com as pernas cruzadas sobre o corpo, está a carniceira, tricotando o que tenho quase certeza ser uma touca para o inverno, com o formato de um vampiro que mostra as presas. Você demorou demais para passar pelas defesas. Ela olha para mim por cima dos óculos com lentes em forma de meia-lua que usa. Vai passar o dia inteiro aí em pé ou vai entrar e se sentar? Não sei. Essa é a resposta mais sincera que já dei. Ela sorri e para de tricotar, apenas por tempo bastante para tocar nos cachos grisalhos algumas vezes e para indicar que eu me sente com um gesto. Vamos lá, estou lhe fazendo um presente. A touca está quase completa, o que significa que ela começou a fazê-la um bom tempo antes de eu decidir que viria até aqui. O que não chega exatamente a me surpreender, agora que penso no caso. E o que exatamente vou fazer com uma touca? Pergunto enquanto sigo as instruções que ela me deu. Ela sorri com os olhos verdes e brilhantes, cintilando junto ao tom marrom escuro e à sua pele ao responder. Ah, tenho certeza de que você vai conseguir pensar em alguma coisa. Não sei como devo responder a isso, então simplesmente faço que sim com a cabeça e espero até ela dizer mais alguma coisa. A carniceira nunca gostou que outras pessoas falassem antes dela. E parece, no momento, não está muito interessada em conversar. Assim, fico sentado na cadeira de couro por quase 1 hora, observando-a enquanto ela coloca os toques finais em uma touca de vampiro que eu não tenho o menor interesse de colocar na cabeça. Finalmente, ao terminar, ela amarra o fio de lã e deixa-o no sofá. Está com sede? Pergunta ela, indicando o bar no canto da sala com a cabeça. Estou, mas quando me lembro dos humanos que estão pendurados com o sangue escorrendo do lado de fora da porta, faço um gesto negativo com a cabeça.
Não, obrigada. Como quiser, ela dá de ombros delicadamente enquanto se levanta. Bem, venha comigo, vamos dar uma volta. Eu me levanto e a sigo na direção de um segundo pórtico, em arco, perto do lado oposto da sala. Assim que passamos por ele, o piso congelado e as paredes do lugar que eu lembro vagamente como a minha sala de treinamento se transformam num campo verdejante. Uma cena típica de verão, completa com flores silvestres e o sol aquecendo nossas cabeças. E então, diz ela depois de caminharmos por vários minutos em silêncio, vai me dizer o que está te incomodando? Tenho quase certeza de que você já sabe. Ela emite um som afirmativo junto a uma expressão que significa talvez eu saiba, mas não oferece nenhuma informação. Como você está? Pergunto depois de alguns segundos. Desculpe-me por esse tempo todo em que não vim até aqui. Ela acena. Ah, criança, não há nada com que se preocupar em relação a isso. Você tem peixes maiores para pescar. Penso em Hudson, na minha mãe e no pesadelo de impedir que as diferentes facções se joguem numa guerra civil. Acho que dá para dizer isso, sim. E estou dizendo, ela ergue a mão e a coloca sobre o meu ombro. Eu estou orgulhosa de você, meu garoto. Essa é a última coisa que eu espero que ela diga. Um nó se forma na minha garganta, repuxando as minhas cordas vocais, até que eu precise pigarrear antes de conseguir falar. Pelo menos um de nós está. Não faça isso. A mão no meu ombro deixa de ser reconfortante e me dá um tapa na nuca no espaço de um instante. Você faz mais por esta raça do que qualquer outro nos últimos 1000 anos. Tenho orgulho disso e também do fato de ter encontrado a sua consorte. Então sabe por que estou aqui. Eu sei por que você pensa que está aqui. Desvio o olhar e me apanho observando um trecho coberto de flores no campo, num tom de rosa tão vivo que vou associá-lo com Grace até o fim da minha vida. Como vou fazer isso? Pergunto, e aquele nó que surgiu há pouco tempo na minha garganta não é nada comparado ao que sinto agora. Mal consigo respirar. Tomá-la como sua consorte? As sobrancelhas dela se erguem enquanto ela olha para mim. Você sabe que não é disso que estou falando. Fecho os punhos e finjo que essa conversa não está me dando vontade de socar alguma coisa, ou vomitar, ou ambos. Ela solta um longo suspiro. Há uma maneira. Diga. Tem certeza, Jackson? Uma vez que faça isso, não há como voltar atrás. Você não vai poder consertar o que foi quebrado. Não vou querer consertar o que eu fizer. Forço as palavras a passarem por entre os dentes. Você não sabe se isso vai acontecer. Ela acena com a mão e o campo se transforma no quarto de Grace. Ela está encolhida na cama, lendo alguma coisa no celular, enquanto Macy anda de um lado para o outro diante dela. Parece linda e frágil e não quero nada além de poder colocar os braços ao redor dela. Não quero nada além de poder protegê-la de tudo, mesmo se eu estiver incluído neste tudo, e especialmente se incluir. Encontrar sua consorte é uma coisa preciosa, continua a carniceira. Encontrá-la quando ainda é tão jovem é algo ainda mais especial. Por que você desistiria disso se não tiver que fazer isso? Já estou tentando atacá-la. Ainda não sei por quê. Mas ela se transformou em uma peça no jogo que estão armando para fazer sabe-se lá o quê. Derrubar os vampiros? Começar a guerra civil que eu me forcei tanto para impedir? Retaliação pelas ações de Hudson? Não sei. A única coisa que sei é que não posso deixar que ela se machuque por causa de decisões que eu tomei e não tem nada a ver com ela. Cada palavra que digo é sincera, mas isso não faz com que elas doam menos. Nunca tive nada que fosse realmente meu em toda a minha vida. Minha mãe cuidou para que isso acontecesse. Mesmo assim, aqui está Grace bem diante de mim. Ela nasceu para ser minha, e ainda não consigo me permitir uma aproximação. Não se isso significa correr o risco de que algo aconteça com ela por minha causa. Você sabe que ela nunca vai estar salvo neste mundo. Você sabe que eles vão matá-la só para me fazer sofrer. A carniceira faz um gesto e nós estamos caminhando pelo campo mais uma vez. Tenho que morder o lábio para não implorar que traga Grace de volta, mesmo quando ela responde. Eu sei que vão tentar fazer isso.
Cedo ou tarde vão conseguir. Digo tanto para lembrar a mim mesmo quanto a ela. Eles sempre conseguem. Nem sempre. Ela me encara com a sobrancelha erguida, lembrando-me do que aconteceu há um ano, como se eu precisasse ser lembrado. Que tal ter um pouco de fé? Torço o nariz. Em mim mesmo? Em você e na sua consorte. Tenho toda a fé do mundo em Grace, mas ela é humana, vulnerável. Penso novamente no sangue jorrando, nos cortes profundos que ela sofreu no ombro e no pescoço. Ela pode ser destruída a qualquer momento. Ela ri. Todos nós podemos ser destruídos, meu garoto. É parte do que chamamos de estar vivos. Ela aponta um dedo para mim, e a sua Grace pode surpreendê-lo. Você sabe. Do que está falando? Pergunto, em seguida, cansado de todas essas charadas e conselhos incompletos. Não consigo me conter e faço mais perguntas. Será que você não pode simplesmente me dizer as coisas de um jeito direto? Não pode simplesmente me dizer o que devo fazer? Ninguém pode te dizer o que fazer, Jackson. Essa sempre foi a sua maior força e o seu maior problema desde sempre. Por que quer mudar isso agora? A impaciência cresce dentro de mim e acabo com o que resta da minha pretensão de calma. Droga, eu só preciso saber como posso quebrar o elo entre os consortes. Dessa vez, quando ela sorri, há um lampejo de incisivos afiados como navalhas. Veja lá como fala comigo, meu garoto. Só porque eu gosto de você, isso não significa que eu não possa arrancar todo o seu sangue e transformá-lo numa refeição para o meu inverno. Pelo que me lembro, você tem um sabor muito bom. É uma velha ameaça, algo a que ninguém de nós dá muita atenção atualmente. Mas eu fecho a boca porque há outra ameaça implícita ali, particularmente o fato de que ela não vai me ajudar. Caminhamos em silêncio por vários minutos, até que eu esteja praticamente vibrando com uma impaciência desesperada, convencido de que vou perder a cabeça a qualquer instante. É só neste momento que ela segura na minha mão. Isto aqui vai te dizer como fazer o que procura, diz ela para mim, colocando uma folha de papel dobrada na minha palma e fechando os meus dedos ao redor dela. Sinto vontade de perguntar de onde veio o papel, mas a verdade é que não me importo. Não agora que o meio de salvar Grace está literalmente na minha mão. Apenas tenha certeza de que isso que você realmente quer. Ela rebate a ameaça anterior, porque uma vez que você quebre o que existe entre você e Grace, não vai conseguir repará-lo. Ouvi-la dizer isso é algo que dói muito, assim como imaginar uma vida sem a minha consorte, sem Grace. Mas quando a alternativa é observá-la sofrer e morrer para que as pessoas consigam me afetar, não existe realmente uma alternativa. Obrigado, digo a carniceira enfiando o papel no bolso. Por nada, meu doce garoto. Desta vez, quando ela ergue a mão, é para fazer um carinho na minha bochecha. Eu amo você, Jackson, e você sabe. Eu sei, concordo, porque de um modo estranho é verdade. E se até mesmo uma vampira velha e rabugenta como eu pode amá-lo, tenho certeza de que uma garota forte como Grace também pode. Ela pisca para mim antes de se afastar. Além disso, você está se esquecendo de uma coisa. O quê? Pergunto com uma pequena fagulha de esperança ganhando vida dentro de mim, apenas de tudo o que está acontecendo. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a nossa vã filosofia. Ela recua outro passo, transformando-se em uma criatura alada que eu não reconheço, bem diante dos meus olhos, e em seguida ela levanta voo, deixando-me com a resposta que eu procurava e uma quantidade muito maior de perguntas que não sei nem mesmo como devo saber. Há um pedaço de mim que quer ficar ali e esperá-la para que possamos conversar um pouco mais. Às vezes ela fica disposta a fazer isso depois que se alimenta, mas no instante que volto para a sala principal dos meus aposentos, meu celular começa a vibrar com uma série de mensagens de Grace e me cai. Mas elas chegam todas desordenadas. Assim, saio da caverna e volto até um ponto onde o sinal do celular esteja mais forte, para conseguir entender a história inteira. E é quando elas começam a aparecer, velozes e furiosas. Enquanto as leio, me esqueço de esperar pelo retorno da carniceira. Esqueço-me de tudo, exceto de chegar até onde está Grace, a minha consorte, assim que possível.
Preciso ter certeza de que ela está bem e preciso fazer com que a pessoa que teve a audácia de mordê-la sofra as consequências dessa escolha. É quando estou correndo de volta a um Monte Denali que me dou conta de algo. Não importa com quem eu tenha que lutar para mantê-la a salvo. Não importa o que tenha que fazer para ficar com ela. Grace é minha consorte e não vou desistir dela de jeito nenhum. Não importa o motivo. E foi uma ideia realmente idiota. Quebrar o elo antes que Grace saiba que ele existe? Essa é uma escolha que nós dois temos que fazer e eu estava sendo totalmente um babaca, quando pensei o contrário. É por isso que a primeira coisa que faço quando volto para Katmir é pegar o papel que a carniceira me deu. Nem me importo em desdobrá-lo antes de rasgá-lo e jogá-lo os pedaços na lata de lixo mais próxima enquanto subo as escadas. Preciso ver minha consorte, e nada vai ficar no meu caminho.